Oi, este vídeo é para falar sobre uma técnica que eu utilizo para estar presente em momentos que existe grande concentração, né? E essa técnica que eu utilizo por exemplo, ontem foi sábado, né? Foi dia 8, se eu não me engano, e que eu tô meio perdida na data. Então, ontem foi sábado, né? Hoje é domingo. E eu fui numa palestra do Fábio Fry. Inclusive, em outro vídeo, eu quero abordar alguns assuntos que ele falou, que eu achei interessante, que eu gostaria de frisar e dizer acerca do meu entendimento, né? Daquilo que ele passou, o que eu compreendi, o que eu acho interessante, o que eu acho bom compartilhar, né? Então, ontem eu fui na palestra e a técnica que eu utilizei para estar presente na palestra foi anotar. Então, isso é algo que eu uso há muitos anos, né? Todas as vezes que eu vou à igreja, que eu vou numa palestra, que eu tô numa reunião, por exemplo, nas reuniões da escola, nas reuniões pedagógicas, né? Sempre utilizo essa técnica. E o que eu faço? Eu anoto, né, para estar presente naquele momento. Porque se eu não anotar as coisas que eu ouço, o que eu consigo, né, anotar, porque não é tudo que você vai conseguir anotar, mas, por exemplo, no meio da fala do palestrante, da pessoa que está dando a reunião, você vê algo interessante, um tópico interessante. Você pega e anota aquele tópico interessante. E tem que ser uma anotação sem se preocupar com erros de português, com erros de pronúncia. Você vai anotando, anotando o máximo que você consegue de absorver daqueles conteúdos. Então, eu uso essa técnica há muitos anos na igreja, né? Porque, como eu falei num vídeo anterior, eu já faço tratamento, né? Por questões de ansiedade há alguns anos. E eu tomo medicação. E esse tratamento medicamentoso que eu faço, principalmente no início, quando eu comecei esse processo, eu ia à igreja assim que eu me converti, e lá eu sentia muita dificuldade de concentração, me dava sono. No momento que o pastor começava a falar, que o pastor começava a pregar, eu sentia um sono muito grande. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ficar de pé, para ver se eu conseguia ficar mais atenta, mais concentrada no culto, na palavra, no que estava sendo pregado. E depois eu descobri essa nova técnica, né? Que eu chamo de uma técnica que eu utilizo, que foi anotar. E eu faço assim, eu anoto as frases que me salta aos olhos, que entra na minha mente, que eu consigo escrever uma frase com um significado, com início, meio e fim. Então, eu escrevo essa frase. E o que eu percebo hoje? Que eu consigo escrever a frase e também consigo estar concentrada naquilo que o pastor, ou que o palestrante, ou que a pessoa que está dando a reunião está falando naquele momento. Então, eu concentro naquilo que eu estou escrevendo e, ao mesmo tempo, eu concentro naquilo que está sendo falado naquele momento. É claro que eu não sei se vai reter no meu cérebro na mesma proporção as duas coisas, mas o que eu acho interessante e eu acho importante nisso, nessa técnica, é que eu consigo estar presente naquele momento. Porque antes, quando eu não fazia isso, eu sentia sono, ficava entediada facilmente, ou a mente viajava, né? Às vezes você ficava pensando, ai,
Quando eu chegar em casa, eu vou fazer isso. Quando eu chegar em casa, eu tenho que fazer aquilo. Ou eu preciso estudar isso, ou eu preciso estudar aquilo. Então, para combater esses pensamentos que não tem nada a ver com aquele momento presente, eu faço isso. Eu faço as anotações. E para mim tem funcionado muito bem. Eu tenho conseguido me manter presente, né, nas reuniões, nas palestras, nos cultos, que nem ontem. Eu fui na palestra do Fábio, né? Eu estive lá na palestra dele e consegui anotar bastante coisa, né, das coisas que ele falou. Inclusive, lá no decorrer da palestra, me deu ideias de fazer alguns vídeos. E aí eu quis passar essa técnica para vocês, né? Se você já utiliza muito bem, se funciona para você como funciona para mim muito bem. Agora, se você não sabia, né, ou nunca tentou, tenta, né, fazer isso. Mesmo que a princípio você não consiga anotar muitas coisas, ou a princípio você faça os textos e depois fiquem até meio que desconexos, porque muitos, né, quando me vem ali anotando os conteúdos de forma ávida, anotando muitas e muitas coisas, às vezes pensa assim, nossa, que pessoa estudiosa, ela tá anotando tudo, porque quando chegar em casa, ela vai ler esse conteúdo. Não, não é isso que né, não é esse o meu intuito. Eu anoto para me manter presente naquele momento, para aproveitar ao máximo aquele momento, para estar presente, não deixar minha mente viajar e ir para outros lugares e para outros pensamentos nada a ver. E aí imagine, se eu tivesse criado esse hábito há muitos e muitos anos, além de anotar os conteúdos nesses encontros, nessas palestras, nos cultos da igreja, se eu tivesse esse hábito de chegar em casa e ler pelo menos uma, duas ou três vezes aquilo que eu anotei, quanto mais eu não teria aprendido. Então, eu espero, né, que essa dica, né, que essa estratégia, esse hábito que eu adquiri, possa também, de alguma forma, te inspirar a tentar fazer. E eu espero que você faça e que também te faça tão bem como faz para mim. Eu acho, assim, que é enriquecedor, né? Porque é uma coisa ruim você tá numa palestra, você tá num culto, você tá numa reunião e sua mente viajando, pensando coisas nada a ver com aquele momento presente. É uma forma de você estar presente naquele lugar. E é este hábito que eu tenho há muitos anos e eu utilizo ele sempre, na maioria das vezes, para conseguir estar presente nesses tipos de eventos, tá bom? Espero que tenha te ajudado de alguma forma essa dica, né? Essa minha experiência, esse hábito que eu adquiri. E até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus continue te abençoando muitíssimo. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.